Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Leone. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico A Voz do Espiritismo, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós iremos mostrar uma palestra realizada no Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba, São Paulo. Palestra sensacional, nós registramos. Eu quero deixar aqui um convite também a todos os amigos das casas espíritas, principalmente de Araçatuba, né? Da região também, ou de locais mais distantes, né? Desde que mande para a gente de alguma forma a mídia, né? A gravação. Nós estamos abertos, tá? Simplesmente não tem como eu participar em todos os locais para a gravação. Mas os amigos, os confrades, confreiras que se disponibilizarem em gravar, né? Pode ser só em áudio também, fazer uma gravação certinha e mandar para a gente, nós colocaremos no site avozdoespiritismo.com.br. É só entrar em contato com a gente, dizer que tem a matéria pronta, né? Nos enviar de alguma forma a matéria que nós publicaremos, tá? Nós disponibilizaremos no site avozdoespiritismo.com.br, desde que venha com a matéria pronta, tá? Infelizmente não dá pra gente, né, estar em todas as casas como gostaríamos, tá bom? Como essa aqui, por exemplo, foi gravado, né, por um amigo, o áudio, o Emanuel Cecel, né, lá do Luz e Fraternidade. Eu levei a câmera, nós fizemos a matéria. Mas infelizmente isso não é possível, né, em todas as casas e todas as semanas. Mas as pessoas, os amigos trazendo para a gente prontinho, nós colocaremos no site avozdoespiritismo.com.br, que assim vai via YouTube, né, vai para todo o mundo, né? Todo mundo fica com esse conteúdo através do YouTube, né, pelo nosso site avozdoespiritismo.com.br. Nós vamos mostrar então a palestra realizada no Luz e Fraternidade, palestra sensacional, né, com os dirigentes da casa, né, o presidente Paulo Sérgio Perry de Carvalho e o vice-presidente Walter Perry Cefali Júnior. O Júnior, como é muito conhecido, falou sobre o Livro dos Espíritos, né, penas e gozos terrenos. E depois, na sequência, o Paulinho Perry, né, Paulo Sérgio Perry de Carvalho, abordou o tema fazer o bem sem ostentação, do Evangelho segundo o Espiritismo, que completou aí, né, no mês passado, em abril, que já terminou recentemente, completou 150 anos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvir então, assistir e ouvir, os amigos da rádio, né, logicamente ouvir a palestra sensacional, tá? Muito boa mesmo, com os amigos já citados. Lembrando que nós registramos tanto a prece de abertura, tá, como a de encerramento. Quem desejar, principalmente no final da palestra, quem desejar, fique concentrado, né? Sintonize-se com o alto, se possível, claro, e quiser, né? Óbvio, que com certeza benesses maravilhosas acontecerão, tá? Assim, aquela paz de espírito, né? Você pode vibrar para alguém necessitado, né? Algum parente, algum amigo que esteja necessitando, né? No final. Muito boa, por sinal, a palestra do modo geral e a prece de encerramento no finalzinho. Vamos então acompanhar essas duas explanações maravilhosas. Procuremos nos preparar para o início da reunião, fechando os nossos olhos, relaxando nossa mente, nosso corpo, e elevando os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, quando estudamos a doutrina espírita, e também estudamos livros que nos oferecem condições de raciocinarmos sobre a nossa vida, sobre os rumos
que devemos tomar no sentido de otimizarmos o nosso tempo, aproveitarmos as oportunidades. Rogamos, Senhor Jesus, o teu amparo e que amigos espirituais possam fortalecer a cada um dos presentes, que todos sejam beneficiados, auxiliados. Em especial, rogamos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam envolver a todos e coordenar as nossas atividades. E contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Nós teremos inicialmente a explanação do Júnior. Nós vamos entrar aqui na parte 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. O capítulo é sobre penas e gozos terrestres. E o item a ser abordado é sobre felicidade e infelicidades relativas. Então Kardec pondera uma série de coisas, o que poderiam os Espíritos nos dizer a respeito de felicidade. Se existe uma medida para isso. E os Espíritos dizem que sim. A medida seria, a nível material, o necessário. A nível moral, seria a paz de consciência e a fé no futuro. Então, entendamos isso que é importante. Esse processo de nós buscarmos na sociedade em que nós nos encontramos, sociedade esta de consumo, fez e faz com que nós fiquemos a cada instante mais insatisfeitos, cada vez mais querendo coisas e mais coisas, e quando adquirimos aquilo, passamos a adquirir ou querer uma outra coisa mais adiante, quando, na verdade, o necessário seria o essencial. Então, é importante fazermos essa distinção. Alegria e felicidade não são a mesma coisa. Alegria tem a ver com prazer, com contentamento, enquanto felicidade tem a ver com paz de consciência. Então, é uma coisa intrínseca, interna do ser. E cada um de nós tem uma medida mais ou menos relativa de felicidade. Isso é detectado através de pesquisas feitas nos Estados Unidos, que vem o seguinte: uma pessoa está numa determinada posição, ela adquire agora um numerário que ela passa a ter uma outra posição financeira. O que acontece? Passado um período, ela entra numa fase que se chama de adaptação. Aquilo passa a ser corriqueiro, aquilo passa a ser normal, aquilo já não satisfaz mais como satisfazia anteriormente. Da mesma forma, uma outra pessoa agora, um grupo de pessoas que estavam com AIDS, foram entrevistados, foram agora seguidos para verem as reações deles. Quando alguns apresentaram uma melhoria, o que ocorreu? No primeiro instante, eles se perguntaram por que eles. No segundo momento, eles estavam no estado de revolta, mas num outro momento seguinte, eles começaram a vislumbrar e perceber a vida, detalhes que eles não viam. Ou seja, começaram a ver o gorjeio dos pássaros, começaram a ver a natureza, começaram a ver coisas pequenas que passavam desapercebidas. Passaram a valorizar coisas que outrora eram insignificantes. Então, o que é isso? Quando nós estamos diante de um perigo, de uma iminência, de um fato, nós passamos a valorizar porque nós estamos prestes a perder. Então, nós não estamos avaliando tudo que é nos proporcionado na vida material. A esse respeito, Chico Xavier conta-nos um fato interessantíssimo. Ele nos fala no livro Inesquecível Chico, de Romeu Grise, que uma situação ocorrida no culto que existia no abacateiro, na sombra do abacateiro, e que as pessoas diziam das insatisfações dessa sociedade. E ele dizia o seguinte: as pessoas se esqueceram. Hoje, elas não estão insatisfeitas porque andam a 80, 100 km por hora.
Elas ficam insatisfeitas porque tem semáforo, porque tem regras, porque tem leis, quando outrora nem estradas tinham, nem carros possuíamos, andávamos a pé, ou no máximo em carro de boi. Então, a velocidade era ínfima, era quase que inexistente. Nós criamos insatisfação porque hoje nós queremos uma coisa gelada, então nós queremos ter, por exemplo, os bens de consumo e queremos que eles nos satisfaçam. Quando outrora não existia isto. Ou seja, punha-se numa bacia cheia d'água, uma água mais fria, para que nós pudéssemos nos alimentar. E ele vai criando e mostrando o seguinte: tudo está gerando em nós insatisfação por não termos, por termos que agora vivermos em função de regras, de limites, e nós não queremos. Então ele foi nos mostrando, foi colocando numa série de situações. Se nós estamos numa fila, uma gestante, um idoso, fica adiante, as pessoas começam a reclamar, começam a exasperarem-se. Por quê? Porque elas não estão querendo ficar limitadas, ou dentro de uma regra, ou dentro de um limite. E se esquecem de onde nós viemos. Então são pequenas coisas que o Chico conclui dizendo que nós fomos criando insatisfações, iremos reencarnar com tal drama de pessimismo, de depressão, de pânico, que não terá psiquiatra que dará jeito. Mesmo porque nós estamos diante de um fato social que nós estamos vendo e achando que não é conosco. Nós vivemos aparentemente em um oásis. Existe uma série de problemas sociais e nós achamos que o problema é com o governo. Espera um pouquinho, eu não posso fazer nada pelo meu irmão, eu não posso trabalhar, ajudar a arregaçar as mangas, eu não posso exercitar nada para que ele tenha diminuído a sua dor e o seu problema? Será que isso não é insensibilizar-se? Será que isso não é se colocar vendo só o meu problema, o meu quadrado, a minha vida só? Será que nós não estamos criando dramas para o futuro? Com certeza. É o mesmo Chico que conclui dessa forma. Nós estamos nos insensibilizando. Então, quando nós vemos aqui problemas a colar, nós não queremos avaliar. E nós queremos viver segundo a nuance do supérfluo, do excesso. E é o excesso que tem nos matado, de todas as formas. Então, se nós aprendêssemos a nível material, a vivermos com o essencial, nós seríamos pessoas que nos devotaríamos mais a causas emocionais, afetivas e espirituais. Porque essa é a nossa busca, é isso que nos dará essa serenidade, que é o que nós buscamos. E aqui os espíritos nos dão alguns posicionamentos bem interessantes. Por exemplo, o sábio é aquele que olha para baixo de si. Aqueles que têm problemas, aqueles que têm dificuldades, e não olhando para cima. Voltando a essa pesquisa na Universidade de Milwaukee, eles fazem a seguinte avaliação. Quando eles mostraram para as pessoas quadros difíceis, ou seja, as pessoas estavam ali exacerbando ou mostrando uma certa insatisfação, foi mostrado a elas o seguinte: olha como é que se vivia outrora. Olha as pessoas com problemas de queimadura, disso e daquilo, amputados, pessoas com uma série de problemas a nível físico. O que ocorreu a partir daí, quando elas responderam um questionário, foi uma mudança quase que de 180 graus. Ou seja, elas estavam manifestando uma insatisfação, viram problemas que foram mostrados a elas e foram responder um questionário. Quando fizeram desta forma, o que elas viram? Atenuou essa insatisfação. Então nós temos satisfação ou insatisfação comparativa em relação ao outro. Então, quando eu não olho para baixo, e é isso que o Livro dos Espíritos nos fala, olhemos para baixo, vamos ver a multidão de pessoas que passam problemas, privações, doenças, dificuldades, e nós vamos olhar para aqueles que aparentemente não têm problemas, aparentemente, porque os problemas estão com a condição humana. Não é porque a pessoa tem uma situação social boa que ela não tem problema, os problemas são maiores. É uma prova para o espírito. Tenhamos uma visão de longo curso. Não tenhamos uma visão de pequena realidade, de proximidade, porque isso não é verdadeiro.
O fato de termos ou não termos a manifestação ou o bem-estar financeiro não significa nada. A nível de felicidade, a nível de saciedade para a nossa consciência, de respostas a ela. Tanto é verdade que essa pesquisa faz algumas avaliações interessantes. Então a pessoa, por exemplo, adquiriu um carro que ela achava belíssimo, mas se o seu vizinho ou se o seu concorrente tinha um carro melhor do que o dele, a satisfação não era tão grande. Então veja lá, ele não estava satisfeito porque ele havia adquirido, ele estava satisfeito porque ele estava melhor do que o outro. Então isso é uma infelicidade verdadeira. Isso demonstra a crise gritante que nós vivemos, a nível de consciência, a nível de relacionamento em sociedade. Então nós precisamos acordar. Felicidade é a nossa consciência. Estamos fazendo o que é programado, o que está ao meu dispor, o que eu posso pelo meu irmão, por mim mesmo. Será que eu sou correto em tudo que está diante da minha vida? Então é essa a postura e é essa a resposta que eu vou ter. Felicidade ou não. Não aqui, porque aqui, como nós dissemos, ela é relativa. E aí as pessoas se perguntam, e se os pais, por exemplo, não ajudarem na pessoa a terem uma profissão X ou Y, que seria do agrado dela? Eles infelicitam ela, eles se comprometem. Ou seja, nós temos que entender que cada um de nós, pais e filhos, somos individualidades, com passados, com buscas e com preferências individuais. Temos que respeitar, não vamos nos realizar através dos outros, porque senão nós vamos cercear isso. E se nós formos o causador, nós estaremos criando obstáculos a essa pessoa. E nós criamos uma série deles. Então é questionado, por exemplo, por que os maus são tão audaciosos? É porque os bons são tímidos. Os bons agora se escondem. Então nós precisamos fazer o quê? Nós não precisamos não dar agora ibope para coisas que são alardeadas, um sensacionalismo. Mas nós ficamos dando ibope. Eles acham que todo mundo gosta disso. Do sensacionalismo, de uma coisa que é ridícula, de uma coisa que mostra as excrescências humanas, o pior do ser humano, como se ninguém fizesse nada pelo benefício da sociedade. Então é mostrado um lado negativo e isso faz o quê? Reverbera na forma do ibope. As pessoas veem e os outros acham que todos gostam. Nós podemos e devemos agora nos impor determinadas situações. Eu não vou ver porque não é benéfico. Então esse estado mental é importante. Dalai Lama, no seu livro A Alegria, a Busca da Felicidade, ele nos dá esse contexto também, semelhante ao que nos falam os espíritos. É um processo mental. Se aquilo me faz mal, por que eu vou buscar? Se aquilo não me ajuda, por que eu vou buscar? Por que eu vou atrás daquilo? Aquilo cria em mim um pessimismo, cria uma angústia, cria um mal-estar, cria uma visão distorcida, achando que tudo é ruim, negativo, e não é. Tudo tem o seu lado bom e seu lado negativo. E nós, dependendo de como nós queremos olhar. Então é dessa forma que nós temos que entender. Precisamos buscar em outros locais, como nos dizia o poeta Vicente de Carvalho. A felicidade existe, ela está onde a pomos, e nós nunca pomos onde estamos. Nós sempre pomos em outro lugar. Nós estamos buscando em coisas que não nos darão essa felicidade. Nos darão no máximo uma alegria fugaz, um prazer passageiro. Então, a paz de consciência é que precisa ser buscada. E quando nós estamos diante, por exemplo, de uma situação que não pode ser modificada, a resignação deve nos acompanhar, porque senão nós ficaremos insatisfeitos a vida toda. Então, nós estamos diante de um fato, que eu não contribuí para que ele ocorresse. Eu não ajudei, mas ele se precipitou. Como é que eu tenho que agora me relacionar? Com resignação, com aceitação, para que eu possa, a partir daí, conviver com as situações e comigo mesmo, para que eu possa exercitar um nível de felicidade que é relativo, mas é o desejável aquele instante. Chico Xavier criou por 12 anos um sobrinho dele, e esse sobrinho era cego,
surdo, mudo, não tinha paladar algum, tinha problemas de todas as ordens, e a mãe dele era uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos. O Chico criou o menino por 12 anos. E aí o que aconteceu? O Chico dava de comer, o Chico banhava, o Chico não saía aos fins de semana, enquanto esteve com aquele espírito ali. Passado um tempo, o espírito desencarnou. E o Chico dizia, ele ficará conosco até os 2 últimos obsessores que ainda o prejudicam se libertarem. Quando assim se fizer, ele vai desencarnar. E assim foi feito. Ele desencarnou. Passado um período, esse espírito se apresenta ao Chico, com uma boa condição espiritual, agradecido pelo amparo que o Chico havia dado. E mais, agradecido pela prova que daria ou estava dando a ele uma certa felicidade no plano espiritual. Ele havia sido um revolucionário francês que levou pessoas e pessoas à guilhotina. Quando não tinha quem levar, ele levava pessoas que passavam ali adiante. Conheci, ou pessoas com as quais ele tinha problema, para a máquina não parar. Então, vejam bem, e aí ele disse, Chico, eu estou me reequilibrando ainda, ficarei 50 anos em aprendizado no plano espiritual para que eu possa retornar em melhores condições. Então vejamos que felicidade não é uma coisa que nós vamos disponibilizá-la agora, é uma coisa adiante, que nós temos que fazer hoje, plantar, para que amanhã tenhamos colhido o benefício que nós exercitarmos. Então lembremos-nos disso e que Deus ampare a todos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Este capítulo ele é bastante dedicado à caridade. E nós vamos ver que Kardec coloca esses versículos do Evangelho de Mateus para iniciar esse capítulo e o intitula de fazer o bem sem ostentação. Esses versículos falam o seguinte: tomai cuidado para não fazer de vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Quando nós lemos esses 4 versículos do Evangelho de Mateus, nós vamos ver uma relação bastante direta com a forma que nós fazemos a caridade. E fazer a caridade não é dar simplesmente. Não é dar no sentido de fazer com que aquela pessoa que está pedindo se afaste de si. Mas nós precisamos entender que fazer o bem sem ostentação, quando nós somamos este bem a ocultar a mão que dá, isto significa superioridade moral. Então, quando nós estamos tentando ajudar alguma pessoa, no sentido de fazer com que ela tenha uma nova oportunidade, fazer com que ela se levante de um momento difícil, mas nós estamos fazendo com o íntimo realmente, com a vontade de ajudar e não de se projetar para a sociedade, nós estamos nos condicionando a termos uma superioridade moral, ou seja, estamos com o íntimo equilibrado. E nós vamos ver que, quando nós fazemos isso
desta maneira, nós não queremos, não necessitamos do reconhecimento dos homens. Diferente de algumas pessoas que falam e que tocam a trombeta de tudo aquilo que fazem. Cada coisa que eles fazem, eles precisam mostrar que eles estão fazendo. Nós já contamos aqui o caso de um senhor muito conhecido aqui em Araçatuba. Ele se vestia sempre de branco, de linho 120, e ficava na Praça do Boi, na Praça Rui Barbosa. E ali se concentravam muitos mendigos. E ele, sabedor que os mendigos vinham buscar algum auxílio, ele se postava de forma a ser visto pelas pessoas. E quando ele olhava que tinham pessoas olhando a sua conduta, o seu comportamento, ele colocava a mão no bolso e premiava os mendigos com alguns tostões. Quando se faz isso, o que está querendo fazer a pessoa? Está querendo justamente se projetar com o infortúnio, com a infelicidade, com a miséria do próximo. Isso não tem efeito caridoso nenhum. Nós vamos ver que a beneficência modesta, segundo nos fala Allan Kardec, é quando realmente, e ele dá este exemplo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que é quando nós fazemos alguma coisa sem querermos nos mostrar. Nós fazemos a caridade com modéstia, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de auxiliar simplesmente, e não de fazer com que aquela pessoa tenha o benefício, mas receba, por outro lado, uma humilhação. Porque quando se faz uma caridade diferente desta, nós estamos não ajudando, nós estamos humilhando a pessoa. Nós estamos colocando a pessoa abaixo de um capacho. Quando a gente mostra o que ela está recebendo. Então nós precisamos entender que esta situação, ela deve ser afastada de nós. Nós não devemos ter uma conduta desta forma. E se nós queremos fazer a caridade, queremos ajudar alguém, por qualquer meio que seja, que nós façamos sem a ostentação. Porque aí nós estamos fazendo a caridade material, ajudando ao próximo e, ao mesmo tempo, fazendo a caridade moral, que é levantando o seu ânimo, que é fazendo com que ele se sinta humilde, aumentando a sua autoestima, fazendo com que ele realmente recupere toda aquela autoestima que a pessoa perde muitas vezes na necessidade. Assim, quando nós fazemos a beneficência sem ostentação, nós estamos poupando a sensibilidade humana e guardando a sua dignidade. Para ajudar o próximo, nós não precisamos de forma nenhuma humilhá-lo. Nós podemos ajudá-lo mantendo realmente a dignidade do ser humano, e para isso basta ter humanismo. Basta entender que aquela é uma situação que acontece, mas que poderá acontecer conosco em alguma outra situação ou em algum outro meio. Agora, qual a importância da beneficência modesta e da caridade consciente? Nós vamos ver que, em primeiro lugar, ela não elimina o problema do próximo, ela discute soluções. Vejam que próprio Cristo, ele não carregou para si os infortúnios alheios. Ele orientava, ele mostrava caminhos a serem percorridos para que os erros não fossem reincididos.
Então vejo que quando nós estamos fazendo a caridade, quando nós estamos querendo ajudar, nós queremos não eliminar o problema da pessoa, mas dar a ela novas condições para que ela pense, para que ela raciocine, para que ela vislumbre uma perspectiva diferente. Nós vamos ver que por meio desta caridade consciente, nós podemos esclarecer. E quando se esclarece a pessoa, normalmente há a proposta de novos comportamentos. Comportamentos na vida. Quantas pessoas que não buscam o auxílio, ou não buscaram o auxílio aqui na Casa da Sopa, querendo tomar um prato de sopa numa necessidade maior, e tiveram ali a oportunidade de ver e de sentir que ele não poderia ficar naquela condição crônica e que ele precisava mudar comportamentos para ter uma mudança na sua vida. Outras vezes, as famílias assistidas na própria instituição Nosso Lar, que foram recolhidas pelo tio Rolandinho, pela dona Emília, levadas para a instituição Nosso Lar, ali recebiam o alimento, recebiam o pão material, recebiam o esclarecimento e saíram de lá com suas casinhas próprias, com sua vida bem direcionada, no sentido de fazer com que tudo que ele tivesse na sua vida fosse realmente não conseguida por um meio que o humilhasse, mas que levantasse a sua autoestima para que ele pudesse perceber uma nova condição para a sua vida. A caridade consciente não impede a participação e nem a contribuição do próximo com o seu esforço e sacrifício. Todos nós, quando estamos em qualquer que seja dificuldade, nós precisamos nos esforçar para sair da dificuldade. Nós precisamos ter uma dose de sacrifício. Então vejam que nós não vamos eliminar isso da pessoa, mas nós vamos, pelo esclarecimento, pela nova situação que está sendo criada para essa criatura, nós vamos mostrando a necessidade dela se superar e dela vencer, por si só, os obstáculos que tem à sua frente. E elas têm condição de superar os obstáculos. Todos nós temos, em qualquer que seja a situação, desde que nós tiremos a faixa que muitos colocam no peito de vítimas eternas. Quantas pessoas não se julgam vítimas eternas? E quando elas se encontram nessa situação, é difícil ela sair de qualquer dificuldade que seja, ela não tem forças, porque ela dizima as suas próprias forças. No entanto, nós, pela caridade consciente, pela orientação, pelo esclarecimento, nós temos que fazer com que retorne àquela criatura a autoestima, para que ela veja que ela tem realmente forças para superar as dificuldades. E com isso, nós estimulamos o crescimento da criatura e a construção do bem em si mesmo. Então vejam que fazer a caridade, ela é um ato difícil, porque ele exige de nós, primeiro, fazer a caridade sem ostentação, sem humilhar ao próximo. Ao mesmo tempo, fazer com que aquela criatura tenha a sua autoestima aumentada, fazer com que ela mude comportamento, mude o rumo de sua vida. E quando isso acontece, realmente os frutos vêm. Portanto, não basta termos compaixão. Compaixão é sinônimo de piedade. Não basta nós termos compaixão. A compaixão é a primeira fase da caridade. É aquela que nós nos sensibilizamos. Agora, se eu colocar no meu ato somente a compaixão, eu não consigo nenhuma
nenhum destes objetivos. Aí eu preciso mudar a minha maneira de ver a caridade, então, e sentir que quando eu tenho uma caridade assistencial simplesmente, eu estou fazendo filantropia. Filantropia. Por exemplo, o que os governos fazem de uma forma geral é filantropia, porque eles não esclarecem, eles não educam, eles apenas dão por algum motivo, mas eles dão sem colher e sem avaliar os benefícios decorrentes daqueles atos. Quando eu faço assistência sem doutrina, sem esclarecimento, é obra do coração. Isso é compaixão. Eu estou apiedado daquela criatura. O Espiritismo, ele vê uma forma diferente na caridade. O Espiritismo é cultura do equilíbrio entre o sentimento e a razão. Eu não deixo de ter o sentimento, eu não deixo de ter a compaixão. No entanto, eu não posso deixar de esclarecer, eu não posso deixar de estimular a criatura que está recebendo auxílio a mudar o rumo de sua vida, a mudar os seus comportamentos, porque senão nós fazemos daquela criatura um doente crônico. Então nós precisamos entender a caridade de uma forma mais profunda, alguma coisa mais abrangente. E nós vamos ver que a beneficência, que é o grande objetivo da caridade, ela atende às necessidades, ela é gentil, ela educa e esclarece sobre as verdades espirituais, para que as pessoas possam se entender não vítimas, mas muitas vezes em um processo que eles próprios provocaram para si na atual existência, que são as aflições decorrentes de seus atos presentes, e que não aproveitaram oportunidades em que eles podiam fazer um novo traçado em sua vida. A beneficência promove no ser a conquista intelecto-moral, promove a autoestima, a segurança e sua valorização como ser humano. Então vejam que é totalmente diferente do dar. Dar é filantropia. Nós chorarmos junto com a desgraça, com a miséria, com a necessidade alheia, é compaixão. Até aí nós não fizemos caridade. A caridade é quando realmente nós fazemos com que a pessoa seja promovida. Ela está no submundo pela sua necessidade, pelas humilhações que muitas vezes ela recebeu, fazendo com que ela não tivesse mais autoestima. Nós temos que ajudar e fazer com que essa criatura recupere a autoestima. E quando ela recupera a autoestima, ela muda o comportamento e o rumo de sua vida. Isso sim é, então, a beneficência. Então vejam a profundidade da palavra ou do ato chamado como caridade. E nada melhor para definir do que caridade do que a frase de Paulo, quando ele escreve uma carta aos Coríntios, onde ele falava: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Vejam aqui a filantropia, gente. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Quando feita de uma forma consciente, madura, sem ostentação. E nós que estamos à véspera aí do dia 1º de maio, dia do trabalho, este é um trabalho que nós precisamos desenvolver. Inicialmente em nós,
buscando revolver do nosso íntimo todos os ranços, todas as interpretações erradas, e fazer com que dentro de nós surja realmente um homem com consciência de sua responsabilidade pela vida. É um trabalho difícil, um trabalho diferente, mas que todos nós podemos realizar. Também no dia 1º de maio, nós podemos lembrar de uma pessoa que fazia o bem sem ostentação. Há 20 anos passados, morria numa pista de um autódromo italiano, Ayrton Senna. Ayrton Senna era um mito para todos nós brasileiros que levantávamos nos domingos de corrida para assistir, para nos emocionar com as suas vitórias, com as suas derrotas. Mas todos nós queríamos ouvir no final aquele hino da vitória. E vibrávamos com Ayrton Senna pela simplicidade que ele aparentava ser. Quando ele abraçava a bandeira do Brasil e gesticulava aquela bandeira por toda a pista, mostrando a sua felicidade e o orgulho de representar o seu país. Pois bem, Ayrton Senna da Silva, ele fazia caridade sem ostentação. Depois do seu desencarne, é que veio à tona toda a caridade que ele fazia em diversas cidades, auxiliando instituições de caridade, promovendo crianças, oferecendo estudo e fazendo com que essas criaturas pudessem ter novas oportunidades, ter um rumo de vida diferente daquele que eles poderiam ter se ficassem na sarjeta, ouvindo histórias e acompanhando apenas o vício dos homens, a briga que existe. E ele procurava mostrar a essas crianças e a esses jovens, por meio de um estímulo, que a vida poderia ser diferente. E isso todos nós só ficamos sabendo depois do desencarne dele, quando sua irmã, Viviane, criou a Fundação Ayrton Senna e institucionalizou todo o bem, toda a beneficência que ele havia executado em sua vida. Portanto, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Que possamos fazer a caridade, sim, sem ostentação, mas a caridade consciente, que promove o ser humano e que lhe dá a oportunidade de reviver a alma que ele tem dentro de si. Que todos tenham muita paz. Procuremos, no encerramento da nossa reunião, agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, estudando a doutrina espírita e procurando compreender um pouco melhor os seus ensinamentos, relembrando os ensinamentos do Cristo, buscando estudar a interpretação que esses ensinamentos de 2000 anos passados têm, segundo as orientações espirituais, que todos nós possamos refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, fazendo com que eles sejam incorporados em nossa vida, no nosso relacionamento interpessoal,
quer seja na família, no trabalho, entre amigos. Que possamos, acima de tudo, testemunhar e levar adiante, pela nossa própria conduta, tudo isso que aprendemos pelo estudo da doutrina. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e queremos rogar, Mestre, que as bênçãos que ora recebemos possam ser compartilhadas com pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade. Procuremos meditar, memorizando a Santa Casa local, o Hospital da Unimed, o Hospital Santana. Que esses locais sejam visitados por amigos espirituais, levando até eles a nossa prece, a nossa melhor energia, e que as criaturas em tratamento nesses locais sejam beneficiadas, como também sejam beneficiados o corpo de enfermagem, os médicos, que definem terapêuticas, tratamentos, para atenuar o sofrimento de todos aqueles que os procuram. Que sejam todos auxiliados, Senhor Jesus. Que a nossa prece também seja direcionada ao Sanatório Benedita Fernandes. Que todos aqueles que lá estão internados sejam fortalecidos e que daquele ambiente sejam afastados os espíritos inferiores, espíritos malévolos, que se aproveitam da fragilidade daquelas criaturas para mal influenciá-las, para obsidiá-las. Que todos ali sejam amparados e que os espíritos negativos sejam afastados, encaminhados a locais de atendimento no plano espiritual. Pedimos também pelo Centro de Ressocialização de nossa cidade, pela Fundação Casa, que bondosos amigos espirituais levem até esses locais o amparo, e que aquelas criaturas que lá estão, em decorrência de seus próprios erros, possam, em seus momentos de lucidez, entenderem a necessidade de alterarem o rumo de suas vidas, procurando rumos novos, dignos, honrados, mas que todos recebam o amparo. Pedimos também pelas casas assistenciais, em especial pela instituição Nosso Lar, que seus dirigentes, funcionários, voluntários, todos sejam envolvidos em muita paz, que todos continuem firmes no trabalho que abraçaram, e que todos possam levar adiante a ideia de assistir da criança ao idoso, no sentido de promovê-los, no sentido de esclarecê-los, que todos possam estar imbuídos da finalidade de ajudar, de fazer a caridade consciente, e que nosso lar, como todos os seus departamentos, seus dirigentes, possam ser envolvidos por energias benéficas que os estimulem a continuar os seus trabalhos. Lembremos agora da nossa família, dos nossos entes queridos, onde quer que estejam. Procuremos mentalizá-los, transmitindo-lhes um abraço fraterno, carinhoso. Quando fazemos isso, nós estamos transmitindo a eles
a nossa melhor energia, o passe à distância, que eles sejam beneficiados, auxiliados. E pedimos, Senhor Jesus, que o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, também seja visitado. Que daquele ambiente sejam removidas as influências negativas de encarnados e desencarnados, e que nós possamos aproveitar os instantes na encarnação, da reunião em família, para nos reorganizarmos mentalmente, fazendo com que as dificuldades sejam superadas, fazendo com que todos os erros cometidos outrora sejam reparados. Que nós aproveitemos os instantes da reunião em família para promovermos a reengenharia de tudo aquilo que fizemos de errado no passado, para construirmos relações mais concretas, relações elevadas, relações de amor, que serão, sem duvidamente, eternas. Ampare, Mestre, o nosso lar, os nossos familiares. Ampare também as pessoas que nos deixam nomes e endereços. Sejam visitadas, fortalecidas, conforme suas necessidades. E por fim, pedimos pelos espíritos desencarnados presentes, que abram os seus olhos, despertando para a realidade em que se encontram. Vocês morreram, como se diz popularmente. Vocês deixaram a vida material, deixaram o corpo físico e hoje encontram-se no plano espiritual, vivos, porque a morte atinge apenas a matéria. O espírito continua a sua vida em uma outra dimensão, que é justamente a dimensão em que vocês se encontram, a dimensão espiritual. E tudo isso que sentem, as lembranças que têm, mostram que vocês estão vivos. Portanto, vocês precisam entender que vocês, como todos nós, somos filhos de Deus, nosso Pai. E como Pai, oferece aos seus filhos todas as oportunidades para que eles se encaminhem no bem. Aproveitem o chamamento que estão tendo para que se conduzam a locais de atendimento no plano espiritual. Sintam junto de vocês espíritos amigos, alguns espíritos familiares que lhes antecederam na morte física, a lhes convidar para que sigam com eles a escolas, aos hospitais do espaço, onde poderão se esclarecer, onde terão o tratamento necessário para a recuperação de cada um de vocês. Tenham confiança. Recebam de nós que aqui estamos preces, pensamentos amigos, acatem o conselho, o chamamento destes espíritos que estão junto de si. Confiem em Deus e vão em paz. Recebam de nós as nossas preces. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações,
livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, o teu amparo, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesta noite e rogamos que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.